Oi gente, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista, obstetra e especialista em medicina fetal e hoje a gente vai falar sobre o ultrassom mais importante da gravidez, que é o morfológico de primeiro trimestre. O que é medicina fetal? Antes de falar de morfológico, eu vou explicar um pouquinho o que é medicina fetal e qual é o papel desse médico na gravidez e no cuidado da mãe e do bebê. Medicina fetal é o estudo de como o feto, que é o bebezinho, está se desenvolvendo dentro da barriga da mãe. Então, o médico fetal, ele faz os exames diagnósticos e de acompanhamento do crescimento, da formação desse bebê, que são os ultrassons principalmente. Às vezes existem outros exames, como os exames invasivos, os exames genéticos quando necessários e até ressonância magnética no caso de algumas malformações fetais. Mas no geral, o carro-chefe do médico fetal é o ultrassom. Tem um vídeo aqui no YouTube que eu vou deixar aqui no card que chama Quais os ultrassons que eu tenho que fazer na gravidez? Então, nesse outro vídeo, eu explico resumidamente dos principais ultrassons que são indicados da grávida fazer durante a gravidez, sem dar muitos detalhes. Então, se você não viu esse vídeo, talvez seja interessante você dar uma olhadinha nele depois desse aqui, ou pausar esse e ir lá ver antes. Mas esse exame, o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, é um exame muito importante. Ele é considerado pela medicina fetal como o exame mais importante da gravidez, então ele merece um vídeo só para ele. O ultrassom morfológico de primeiro trimestre, ele é um ultrassom que é realizado no primeiro trimestre e ele é o único ultrassom da gravidez que tem uma data certinha na qual ele deve ser realizado, que é entre 11 e 14 semanas. Se ele for realizado antes, não vai dar para ver tudo que a gente precisa ver. E se passar da data, se a pessoa for fazer o exame depois de 14 semanas, também vão ter algumas coisas que não vão ser possíveis de serem feitas e realizadas nesse exame, porque eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Então, esse é um exame muito importante de que a gestante se programe para ir fazê-lo. É por isso que a gente recomenda que seja feito um ultrassom inicial no início da gravidez, para confirmar se a data da gestação que ela acredita que é, pela conta da data da última menstruação, se essa data está correta. Porque se ela tiver, por exemplo, 2 semanas a mais, pode ser que ela agende o morfológico, mas quando chegar para fazer, já tá com 15, 16 semanas, e daí ela vai se prejudicar nesse processo. Então eu vou contar para vocês agora o que eu falo para as minhas pacientes que eu atendo como médica fetal toda vez que eu vou fazer um morfológico de primeiro trimestre. Como esse exame trata de algumas coisas bem sensíveis, é muito importante que as gestantes sejam orientadas sobre o que é esse exame, o que nós estamos procurando neles e o significado desses sinais que a gente vai buscar e ver se estão presentes ou não no morfológico de primeiro trimestre. Eu costumo dizer que a gente divide a análise desse exame em 2 coisas diferentes. A primeira coisa é a anatomia do bebê e a segunda coisa é a busca por cromossomopatias, que são síndromes genéticas. Primeiro falando sobre a anatomia. A anatomia é a forma do bebê, é se a formação dos órgãos estão dentro do esperado. Então a gente observa se o bebê tem 2 braços, 2 pernas, se o tamanho dos braços são proporcionais, um é igual ao outro, se a cabeça tá fechada, tá com o crânio normal, se a barriguinha também tá fechada, se tem um coração batendo dentro do peito, se o tamanho do bebê está compatível com aquela idade que a gente já sabe que ele tem, porque a gente já confirmou com aquele ultrassom transvaginal do início, se tem 2 mãos, 2 pés, enfim. Essa é a parte da anatomia. Então, dentro de anatomia, a gente vê se existem as estruturas que a gente está procurando, se elas estão de um formato normal e de um tamanho normal. Vale lembrar que nessa fase, o bebezinho tem cerca de 5 a 8 centímetros. O jeito que a gente usa para medir o bebezinho nessa fase chama comprimento cabeça-nádega, que a gente chama de CCN, na sigla, né? Que é a medida da cabeça até o bumbum. Então, aquela foto bonitinha do bebê olhando para cima, a gente mede da cabeça até o bumbum e esse é o tamanho do CCN. Lá no começo, quando eu falei que o morfológico ele precisa ser realizado de 11 a 14 semanas, na verdade isso é uma aproximação, porque o que define a necessidade
de ser feito numa certa data, na verdade, é esse CCN, é o tamanho. Então, o bebezinho, pra estar dentro do momento certo de fazer o morfológico de primeiro, ele tem que ter entre 45 e 84 milímetros, ou seja, 4,5 centímetros até 8,5 centímetros da cabeça até o bumbum. Então, apesar de que quando a gente tá vendo as fotos do ultrassom, parece que o bebê é um pouquinho maior já, na verdade, ele é mais ou menos desse tamanho, ou desse. Então, ele é bem pequenininho nessa fase. Por isso que não é possível ver com muitos detalhes algumas estruturas, mas já dá para ver muita coisa de anatomia. Quando a gente vai ler sobre as maiores recomendações das maiores instituições de medicina fetal do mundo, já é sabido e difundido que o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, ele é o ultrassom mais importante da gravidez, porque a gente consegue identificar e prever já desde esse início se essa é uma gravidez que está indo tudo bem e que provavelmente vai ter um bom desfecho, ou se é uma gravidez que já tem alguma coisa que está levantando uma dúvida, levantando uma pulga atrás da orelha pra gente prestar mais atenção. Além de alguns sinais que podem mostrar pra gente, poxa, talvez essa gravidez lá no final vai ter uma ou outra complicação. Mas eu vou falar um pouquinho disso logo mais. O segundo fator, então, que a gente analisa, o primeiro foi a anatomia, o segundo fator é o risco de cromossomopatias. O que é isso? Resumidamente, as nossas células todas do corpo tem um material genético que chama DNA, e esse DNA ele está distribuído dentro das células em cromossomos, que são ajuntamentos assim de DNA. E o comum é que a gente tenha um certo número de cromossomos. Só que existem algumas doenças que a pessoa apresenta um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. A gente chama essas doenças que têm número de cromossomo a mais ou a menos de cromossomopatias. A mais comum é a síndrome de Down, na qual o paciente ele tem um cromossomo 21 a mais. Então, em vez dele ter 2, ele tem 3 cromossomos 21. Mas existem outras doenças que cursam com cromossomo a mais ou a menos. Não é só a síndrome de Down, mas a síndrome de Down é a mais comum, por isso que é a mais falada. Então, o que quer dizer esse cálculo de risco de cromossomopatias? Fazem décadas que tem se estudado se é possível a gente notar alguns sinais que podem dar uma dica pra gente de que esse bebê pode ter alguma alteração genética desse tipo, de cromossomos a mais ou a menos. Então foram desenvolvidos vários estudos se analisando as várias estruturas dos bebezinhos nessa fase para tentar identificar alguma coisa que diz esse bebê ele tem um alto risco de ter alguma síndrome e esse bebê está totalmente saudável, ele tem um baixo risco. E hoje em dia se desenvolveu, depois de muitos estudos, e ainda é uma coisa que sempre está se descobrindo coisas novas, mas hoje em dia existe esse cálculo de risco de cromossomopatias. O que é isso? A gente observa no ultrassom alguns sinais, que eu vou falar um pouquinho sobre eles mais adiante, e quando acaba o exame, a gente abre um software de computador que foi desenvolvido na Inglaterra, pela Fetal Medicine Foundation, que é uma das grandes fundações de medicina fetal do mundo, a maior, provavelmente. E a gente vai colocar lá o nome dessa mulher, qual é a idade dela, algumas características como se ela já teve algum bebê com alguma alteração antes, se é a primeira gravidez dela, se ela fuma, se ela usa alguma droga, se ela tem alguma doença de base como diabetes, lúpus, hipertensão, e entre várias outras coisas. E a gente também vai colocar esses fatores, esses sinais que eu falei que a gente observa no bebê. Juntando todas essas informações, essa calculadora vai fazer uma conta matemática e vai dar para o médico, que vai dizer para a paciente, esse número, que é o risco desse bebezinho ter alguma síndrome, sendo que eles especificam lá a síndrome de Down, a síndrome de Patau e a síndrome de Edwards, que são outras que são mais raras. A mais comum, portanto, a que sempre vai aparecer em primeiro, é a síndrome de Down. O que é muito importante das mulheres saberem quando elas estão indo fazer esse exame? Que esse ultrassom, ou qualquer ultrassom, não tem o poder de dizer esse bebê tem síndrome de Down. E nem o poder de dizer esse bebê não tem síndrome de Down. Ou seja, o ultrassom não faz diagnóstico disso. O único jeito da gente afirmar que o bebê tem ou não tem uma síndrome de Down, por exemplo, é através de exames genéticos e nunca do ultrassom.
Então, esse exame, ele é uma triagem, é um exame para a gente fazer em todo mundo para identificar aquelas que têm um risco maior, têm um alto risco de esse bebê ter alguma alteração genética. E daí sim, essas pacientes que têm esse alto risco vão ser encaminhadas, vão ser orientadas a fazer os exames genéticos e daí vão decidir se querem ou não fazer. Quando você sai de um exame morfológico de primeiro trimestre, o que você tem que ter de resposta, portanto, é: o bebê que eu tenho, ele tem alguma alteração que aumenta o risco dele ter síndrome de Down? Ou não, ele está saudável, deu tudo dentro do esperado e, portanto, o meu risco de ter síndrome de Down nesse meu filho é bem baixo, mas nunca é zero, porque existem alguns bebês que têm síndrome de Down e que não apresentam nenhuma alteração durante a gravidez inteira. Então você pode me perguntar: nossa, mas o meu bebê tá tudo bem com ele, eu fiz vários ultrassons e não identificou nada. Existe a chance dele ter síndrome de Down? Existe. Na medicina, nada é 100% e nem 0%. Então existe, mas esse risco é muito baixo. A maioria dos bebês, a grande maioria dos bebês, a gente hoje em dia consegue identificar através do ultrassom esse risco maior e daí é oferecido para a mãe realizar um exame genético e ela vai ver se ela quer ou não realizar. Existem 4 sinais principais que a gente observa nesse cálculo de risco de cromossomopatias. A espessura da nuca, que a gente chama de translucência nucal, o ossinho do nariz, que a gente chama de osso nasal, o ducto venoso, que é um vaso sanguíneo na barriguinha do bebê, a gente analisa como que o sangue está fluindo nesse ducto venoso, e uma parte do coração, que chama válvula tricúspide, e a gente observa também como que é o fluxo de sangue nessa válvula. Se esses 4 sinais estão normais, somando-se ao fato do bebê, na parte da anatomia, também não ter nenhuma alteração, esse bebê vai ser um bebê de baixo risco para síndromes. Outra coisa interessante de citar é que no resultado desse exame, quando o médico disponibiliza o cálculo de risco, que infelizmente não são todos que disponibilizam, mas a orientação é que sempre seja disponibilizado o cálculo de risco, é que vão vir 2 números. Um que chama cálculo de risco basal ou inicial, que significa assim: mulheres da sua idade têm essa chance de ter um bebê com síndrome de Down. Então é uma coisa geral. É como se eu falasse assim: mulheres de 40 anos têm esse risco, mulheres de 30 anos têm esse risco. E logo após vem um outro número que chama risco corrigido ou risco específico, que daí sim, esse é o que a gente precisa trabalhar. Ele é o risco daquele bebezinho que está na sua barriga, com essas características, com as medidas que o médico colocou ali na máquina, de ter síndrome de Down. Então é sempre o risco corrigido que a gente precisa trabalhar. É esperado que sempre o risco corrigido seja muito mais baixo do que o risco basal, porque você já viu que tá tudo normal, então esse risco tem que baixar. Quando o risco é mais alto, quando a gente encontra alguns sinais que falam pra gente que esse bebê tem uma chance maior de ter alguma síndrome, esse número do risco corrigido ou específico vai ser mais alto que o risco só calculado pela idade da mãe. E daí, dependendo de quanto mais alto for, ou seja, qual é essa chance? É 1%? É 10%? É 25%? Dependendo do quão alto for esse risco, essa mulher vai ser encaminhada para fazer algum exame e sempre, claro, ela só vai fazer se ela quiser, porque dependendo do tipo de exame, pode ter algum tipo de risco para a gravidez. Também é no morfológico de primeiro trimestre que a gente avalia uma outra coisa que é muito importante, mas que é bem nova na medicina fetal. Faz uns 2 anos que isso foi publicado, né, na ciência, que é o risco de pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é pressão alta na gravidez. É uma doença causada pela própria gestação, pela placenta, e que pode cursar com a mãe tendo picos de pressão, e isso pode colocar tanto a vida da mãe quanto a vida do feto em risco. E é uma doença muito prevalente, uma das grandes causas de mortalidade materna no mundo todo. E foi descoberto que, analisando alguns fatores também nesse morfológico de primeiro trimestre, e identificando quais mulheres são de alto risco para ter essa doença, pode-se iniciar uma medicação, bem no comecinho da gravidez,
que nos estudos mostrou que nessas pacientes houve uma melhora, ou seja, quem tomou essa medicação das pacientes de alto risco tiveram menos pré-eclâmpsia do que as que não tomaram e foram identificadas como alto risco. Então, hoje em dia, a gente já sabe que é sim indicado você fazer também essa parte que é realizada no morfo de primeiro, para ver o risco dessa mulher de ter pré-eclâmpsia. Se ela, por acaso, tiver um risco alto, talvez seja necessário que ela inicie algumas medicações no início da gravidez para evitar que ela tenha pré-eclâmpsia, para diminuir esse risco. Existem alguns exames de sangue que podem ser realizados também junto com o morfológico de primeiro trimestre e que podem entrar nessa conta da calculadora, tanto para risco de cromossomopatias quanto para risco de pré-eclâmpsia. É possível realizar o risco de cromossomopatias sem o exame de sangue, não é possível realizar o risco de pré-eclâmpsia sem o exame de sangue. Como tudo isso é meio novo, infelizmente os convênios, a grande maioria dos convênios não cobrem esses exames de sangue. Então, acaba que muitas pacientes não realizam a pesquisa tanto de cromossomopatias quanto de pré-eclâmpsia com os exames de sangue, e sim só com a parte do ultrassom. É claro que é melhor realizar o ultrassom fazendo esses cálculos sem a parte do sangue, é melhor fazer do que não fazer. Mas quem tem a oportunidade de fazer com a parte do sangue, também, tanto a chance de você identificar bebês com síndrome de Down aumenta, e também é possível você realizar esse risco de pré-eclâmpsia, que se você for uma paciente que vai evoluir com uma pré-eclâmpsia e tomar esse remédio desde o início, isso pode ser uma coisa que tenha uma mudança muito importante na sua gravidez e na saúde sua e do seu filho. Esse cálculo do risco de cromossomopatias junto com o exame de sangue, a gente chama de rastreamento combinado. Então, se alguém lê alguma coisa aí, é isso que significa. Tudo isso que eu falei até agora do morfológico de primeiro trimestre é o que é conhecido na ciência e nas instituições de medicina fetal no Brasil e no mundo como o ideal. Porém, quando a gente fala de saúde pública, infelizmente, aqui no Brasil, nós estamos bem atrás do ideal. Hoje em dia, no SUS, não é indicado a realização dos morfológicos, nem do morfológico de primeiro, nem do morfológico de segundo. Existem gestantes do SUS que passam a gravidez inteira sem fazer nenhum exame, ou conseguem realizar 1 ou 2 exames, sendo que a maioria deles são exames simples, como os exames obstétricos gerais, que são para ver peso, crescimento, peso do bebê, a formação do bebê, mas de uma forma muito mais simplista do que os morfológicos. No vídeo dos exames eu explico a diferença entre os obstétricos e os morfológicos. Os morfológicos, eles avaliam o bebê de uma forma muito mais profunda e eles são realizados por médicos especialistas nisso, enquanto os obstétricos podem ser realizados por qualquer médico que faz ultrassom de qualquer coisa, tipo da barriga, do coração, enfim, tipo médicos radiologistas que não são especializados em medicina fetal podem fazer obstétricos, mas não morfológicos. E isso pode ser a diferença entre você identificar uma alteração no seu bebê, que ele precise de algum auxílio quando ele for nascer, e você não saber, e daí é aquela correria quando o bebê nasce, além de você se preparar psicologicamente para caso haja alguma coisa errada, alguma coisa diferente com o seu bebê, para você já saber disso durante a gravidez e não descobrir só quando ele nascer. Então, existe uma diferença entre o que é o ideal e o que é o preconizado pelas instituições de medicina fetal e o que é preconizado pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil e realizado no SUS. Infelizmente, se você é uma paciente que não tem acesso a esses exames, não tem muito, o que você possa fazer. Mas, se você é uma paciente que tem acesso a esses exames, por exemplo, se você tem convênio e o seu médico do convênio não pediu esses exames, daí você pode sim questioná-lo e falar, não, mas eu quero fazer. Você pode estudar e ir atrás disso, Além de pagar no particular, enfim, daí existem diferentes alternativas para conseguir fazer esse acompanhamento da melhor forma, mas realmente, infelizmente, no SUS, em muitos lugares as pacientes não têm acesso aos morfológicos. Bom, espero que vocês tenham entendido. Esse tema dentro de medicina fetal, ele é extremamente complexo, porque envolve genética, envolve estatística, então às vezes é um pouquinho complicado, mas o que eu principalmente queria que vocês guardassem é:
alguns pontos, que é muito interessante fazer esse exame, é muito importante. Ele é o exame mais importante da gravidez, de ultrassom, que ele tem uma data certa para ser feita, que é de 11 a 14 semanas, e que se você perder essa data, você perde toda aquela parte de rastreio de cromossomopatias que eu falei. Vale dizer também que, passando isso, a gente não consegue mais identificar sinais de síndrome de Down. Então, se você perdeu o morfológico de primeiro, para o resto da gravidez, a gente vai analisar tudo do bebê, a formação, o crescimento, os órgãos, mas esse cálculo de risco ele só pode ser realizado nessa data, porque só existe calculadora para essa data. E por último, que esse exame, mesmo se realizado na data certa, ele realiza uma conta matemática que vai dizer qual é o risco do seu bebê ter alguma alteração, qual é a chance dele ter. Mas ele nunca vai afirmar que o bebê tem síndrome de Down e nem vai afirmar que o bebê com certeza não tem. E sim, ele sempre vai usar a linguagem de tem um alto risco ou um baixo risco. Deu para entender? É um tema que pode ser um pouquinho complexo. Espero ter ajudado. Se vocês ainda tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo.